Beleza, pessoal? Bom, tem um tempinho que eu não faço, né, vídeo de caixa. Mas é porque o tempo tá meio apertado, a marcenaria tá bem atrasada. Esse chuvão que deu aqui em BH ainda tivemos problema lá que entrou água, molhou madeira. Mas tá aí, ó, projetinho novo. Essa aqui é de 12, drive titânio, mid-base de 6. Diferençazinha no acabamento embaixo aqui, com esse detalhe. A caixa, a profundidade dessa aqui é um pouquinho maior do que a torre de 90 que eu fazia antigamente. E alto-falante novo, é o mesmo visual, mas o magnético desse aqui agora é diferente. Eu estou comprando um outro magnético. Comprei os últimos que tinha, só tinha para fazer um 12 e um 15, então estou testando o 12 agora. Se eu conseguir mais, eu vou passar a comprar dele. Eu comprei os dois últimos que tinham lá de resto de estoque para fazer teste. Outra diferença: microfone. Agora eu peguei um omnidirecional, esse aqui próprio RTA mesmo, com Phantom Power. Precisa na interface de áudio aqui que tem alimentação fantasma. O software que eu estou usando ainda é o Open Sound Meter aqui. Só que mudou tudo, né? Calibração mudou, a precisão melhorou. Mas ainda continua medindo 1 watt, 1 metro, tudo direitinho, mesma coisa. Tem vídeo aí da diferença dos microfones, o motivo está aqui, para ser a 2.83 volts. Mas vamos lá, né? Curva de impedância, já tirei no DATS. O DATS está aqui, ligado numa caixa só, lembrando. Já tirei, curva de impedância dele. Essa caixa, o que acontece? Como é uma caixa que eu fiz ela um pouquinho maior, eu consegui deixar o grave dela um pouco mais forte, um pouco mais dinâmico ali, 60 Hz por aí, sem forçar tanto o alto-falante. Então ele, olha a curva, como eu sempre falo, né? O duto tá aqui, o woofer tá aqui. Começando em 30 Hz, na sintonia entre o duto e o woofer. O duto está na sintonia aqui de 19.5 Hz e o woofer está sintonizado na caixa em 67 Hz. Bateu certinho dessa vez, caixa calculada, né? Projetinho novo, então tá aqui, ó, 30 Hz, 29, 27, né? Na curva de impedância. Na curva de fase também já tirei aqui, ó, a 180 graus, ó. Vou minimizar aqui. Na curva de fase, a 180 graus, 29.83, 30 Hz também, a 180 graus. Então, a caixa ficou filezinha na questão de bater os parâmetros com impedância, curva de resposta e tudo mais. O ventilador tá ligado aqui, gente. Não vai fazer muita diferença porque o microfone está fora, mas vou desligar aqui, ó. O microfone está 1 metro, como sempre. Está mais ou menos aqui a meia altura da caixa, na reta do midzinho aqui. Ó, o motivo desligando na hora de fazer a medição. Pera aí. Pronto. Como sempre, ligado. A LES está aqui embaixo, né? A interface de áudio está aqui no cantinho. Microfone num canal. Esse aqui está no máximo. Volume aqui vou até já virar para não tá aberto. Deixa eu fechar aqui. Porque já está em 2.83. Depois eu explico. Microfone sempre no máximo, porque eu já travei a calibração do microfone, sabendo quando aqui está no máximo, a SPL está certo. Aqui também eu viro no máximo. E já vai dar os 2.83 volts lá. O laptop desligou porque é muito tempo que eu não mexo. Já está rodando o sinal aqui, ó. E o que eu mudei, gente? Eu diminui o ganho aqui no gerador de sinal, ó, porque agora o microfone e o sinal, porque em cima é o nível do microfone, embaixo é o nível de sinal do ruído rosa. Com a interface agora, o que acontece? O ruído rosa tá como se fosse canal 2 aqui, ó. Tanto que aqui, ó, se eu soltar, ó, a curva azul lá subiu aqui, ó.
Vou apertar, ó. Desceu de novo. Então, agora com a interface, os canais estão separados. O microfone está em cima e o sinal embaixo. Que é o que o FFT lá, que o software MED faz. Então agora eu estou com mais precisão. Aqui embaixo, ó, eu já até tinha feito a curva, vou apagar essa. Mas embaixo é a curva em dBFS. Que ela pega o sinal elétrico e o acústico e faz a comparação entre os dois, o que o microfone capta e o que o sinal acústico está gerando. Aqui, ó, na magnitude, é só o acústico. Olha a diferença de captação desse microfone para o outro. Linear nos médios, está bem próximo aqui, ó, médio agudo, um pouco mais de agudo, lembrando, essa aqui é com drive titânio 202, membrana 2 polegadas. Eu fiz um outro vídeo aqui que eu mostrei a diferença desse microfone para o IMM6 e para o Boya. Então esse microfone está mais preciso. Aqui os graves, como sempre, 60 Hz forte lá, 80 e tal. Deixa eu ver. Aqui tem um pico um pouquinho mais forte em 200, que seria o médio grave. Cai um pouco aqui, a característica do alto-falante mesmo. Talvez no futuro até mude isso aqui, ó. Vou colocar um alto-falante com um protetor um pouco menor, talvez, um protetor de bobina do centro aqui, ó, o meizinho dele aqui, ó. Fazer um pouquinho menor para ele ter mais um pouquinho de médio agudo. Que é uma coisa que eu sempre gostei de tirar, mas agora como tem o microfone, precisão melhor, eu estou vendo que talvez precise de melhorar um pouquinho aqui, por volta desses 300, 400 Hz. Mas, no geral aqui, ó, tá bem legal. Grave forte, eu sempre coloco esse grave forte, eu sempre gostei desse grave forte. Médio, grave, médio, agudo. Essa caixa já está com o divisor alterado. Tem um outro vídeo aí que eu mostrei que eu fiz algumas mudanças agora no divisor para liberar um pouco mais o médio aqui dos mid-bass e o agudo. Então o agudo está bem mais forte aqui agora, gente, graças ao divisor. Então eu consegui tirar mais agudo no sistema. O médio está mais equilibrado. Nessa caixa eu não coloquei o médio para tocar tão alto, eu tirei um pouquinho nele. Era a proposta mesmo que eu queria dessa caixa, linearidade de médio agudo aqui, um pouco mais de agudo e grave forte cá embaixo. Se for olhar, é uma caixa que tá, vamos pegar aqui, ó, ela praticamente zerou aqui, ó, né, ela em 33, olha lá. Então é onde a caixa está começando mesmo a tocar, ó. Mais uma vez batendo a curva de resposta com a curva de fase e tudo mais. Tá vendo aqui, ó, onde ela cai também aqui, ó, no dBFS, ó. 32, 30. Como tá tudo reduzido, né, estão em 3, porque o SPR tá aqui embaixo. E a magnitude sempre vai ser assim mesmo, tá, gente? Ela sempre tem mais vale, mais pico. Ah, outra coisa que eu ia mudar, que eu ia falar. Aqui, ó, calibração do microfone, já foi colocada, a do dBx. Antigamente eu ficava usando aquele filtro First In, First Out, que era First In, First Out, eu acho, que é o FIO, né? Só que ele era muito rápido. Então com alguns testes aqui eu comecei a usar mais esse LPF e mudei a curva aqui, que eu sempre fazia às vezes com a Z, eu mudei para C, porque a C é a curva que geralmente a gente usa para medição de microfone e tudo mais, né, para RTA mesmo, para curva de resposta. Aí aqui, ó, microfone canal 1, referência canal 2. Menos 3 dB na atenuação aqui do canal da entrada do microfone, para equilibrar, né, calibração de microfone. E ali, ó, 3.19 milissegundos, agora não está funcionando não, mas aquilo ali é para curva de fase. É para tirar a fase aqui em tempo real. Que tem até um outro vídeo que eu fiz outro dia aqui mostrando sobre fase. Eu tentando equilibrar ali os dois receivers e o anten com as minhas caixas aqui, né? Bom, o vídeo está um pouco maior do que geralmente eu faço para mostrar essas mudanças que são as primeiras, né? Na próxima eu vou fazer só o videozinho mais rápido. Mas vamos lá.
Na hora que eu abrir aqui, ó, no máximo, já vai dar 2.8 volts lá, 1 watt. Deixa eu tirar esse print aqui, ó, que eu já tinha salvo, e vamos fazer de novo. Vamos zerar. Vamos lá. Bom, aqui ó. Dei 2 prints aqui, ó. Deixa eu tirar a mensuração. Só o rosa. Laranja. Tirei o rosa. Basicamente igual. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam aí na hora do vídeo, que às vezes oscila um pouquinho, o gráfico mexe com uma certa... com a velocidade mais reduzida. Mas é justamente isso que é o legal de usar esse software. Por isso que eu mudei para LPF aqui. E aqui eu altero a velocidade dele também. Ó. Deixa eu mudar para 1, para vocês verem, vou fazer de novo. Que ele fica mais rápido. Ó. Vamos pôr que seria uma velocidade mais rápida. Aqui, ó, vou tirar aqui e vou pôr para mensurar de novo. Ó. Vamos lá. Só não sei porque que o SPL agora ficou tão diferente. Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando entender, porque tem hora que o software realmente faz isso. Tem hora que ele dá um SPL mais alto, tem hora que ele dá um SPL mais baixo. Mas aqui, ó, vamos pôr as 3 curvas juntas aqui, ó. Tá vendo? Bem próxima da outra aqui, ó. Todas elas. Bom, então é isso. Vamos contar que essa caixa seja 93 dB, tá, gente? Essa última medição aqui não conta, não. Eu ainda tenho que entender bem essa questão dessa calibragem desse 94, menos 3 aqui, porque o ideal mesmo era eu ter um calibrador de microfone, mas é caríssimo um calibrador. Custa mais de R$1.000. Não é uma coisa que ainda tenho pretensão de comprar. Bom, mas no geral é isso. Uma caixa de 93 dB, médio bem flatzinho, um pouquinho mais de agudo ali agora, por causa da diferença do divisor. Os graves sempre fortes aqui perto de 60 Hz, 80 Hz, que é a imagem que eu sempre coloco com mais força. E a caixa começando por volta dos 30 Hz aqui, ó. 34, 33, 32, por aí. Como sempre, batendo lá com a fase e com a impedância. Ah, e outra, tá, gente? O alto-falante tá duro, não foi amaciado, não. Eu não tive tempo de amaciar esse alto-falante direito. Então, quando tiver molinho, bem macio, vai descer mais um pouco. Então é isso, 93 dB.
Uma caixa flat de médio agudo, grave e agudo um pouquinho mais nítido. Projetinho novo, acabamento diferente, com essa parte de baixo aqui com o laminado aparecendo. Drive de titânio nessa aqui, MIDI de 6. Medida da caixa mudou um pouquinho, mudou grave um pouquinho. Projeto novo, é isso.